Afinal de Ah, contas. então hoje não tem o liberalzinho aí querendo ser o advogado do diabo. É que daí já é demais, né? Eu sou Evandro Xuxinho, arroba Minxuxinho no Instagram, estou aqui com o Esbole, o arroba Esbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 10 de agosto de 2024 até o dia 15 de agosto de 2024. Nessa semana, avião que caiu voou entre 8 e 10 minutos sob gelo severo, mostra satélite. Marçal e Boulos trocam ofensas durante debate à Prefeitura de São Paulo. Lula diz que não reconhece a eleição na Venezuela e que Maduro deve explicações. E aí, Esbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xuxinha, uma semana aí de falhas, de não funcionamentos, de jogos, de tensões, de novos agendamentos e de leituras aí do que vem pela frente. Muito bem, cara. Uma semana mais curta aí, devido a questões da minha parte. Então, vamos lá, cara. Fala aí pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou que deixou de acontecer na sua semana. Opa, então bora lá, cara. Minha semana aí começando do fim de semana, né? No sábado eu tava aqui fazendo as coisas de sempre, né? Estudando e tal, minhas coisas aqui, até que chegou o momento de que, né, ia sair pra ver a Gabi. Aí nesse que eu ia sair pra ver a Gabi, eu entrei no carro, né? Fui dar a partida e não deu partida, né? O carro morreu. Aí eu tive que acionar o seguro, veio o seguro, né? Deu a partida ali. Não, primeiro que foi assim, uma novela pra esse negócio dar certo. Porque veio uma vez um cara com, tipo, era um power bank, né? Um carregador portátil ali pra dar partida. E aí ele não tava com carga suficiente. Então veio o cara com o negócio que não tava preparado. Aí foi, não funcionou. Aí foi, o cara foi embora, trouxe outro desses power bank aí, plugou e não deu certo de novo. Aí ele foi embora. Aí veio um outro maluco, que aí sim veio, né, com uma bateria de verdade. E aí essa bateria de verdade foi suficiente pra pra fazer pegar o carro. E aí eu pensei, meu Deus, por que não veio já o cara com o equipamento apropriado já na primeira vez, né? E isso daí demorou, sei lá, umas 2 horas até resolver todo o rolê. E aí, tá, beleza. Chegou o cara com a bateria, deu a partida, eu consegui, né, sair. Aí cheguei até a Gabi e tal, fiquei o fim de semana lá, né, no domingo, daí o que eu ia vir, né, embora, o carro, né, não funcionou de novo. Daí eu acionei o seguro mais uma vez, veio lá o mesmo maluco lá com a bateria, deu a partida, voltei pra casa. Aí tá, né? Na segunda-feira eu já fui resolver o rolê, né, de trocar a bateria do carro. De fato, a bateria tava com problema, né? Não era algum outro negócio que, sei lá, né? Mas era de fato problema da bateria que veio o cara com o voltímetro ali, mediu, de fato ela precisava. Aí troquei por uma outra e o carro não funcionou de novo, né? Então, o problema não era só a bateria. Ela tava, né, precisando também, mas tinha mais coisa. Deu aí, meu Deus, vamos lá, né? Eu já deixei agendado na quarta-feira para levar o carro na concessionária, para daí eu já dar uma geral nele, né? Eu tinha que fazer a revisão no próximo mês, então, vou antecipar a revisão um mês, já dou uma geral, né? Se tiver mais alguma coisa, aí já resolve tudo de uma vez, né? E aí, deixei agendado pra quarta-feira, isso, né, na segunda. Aí, beleza. Chegou na quarta-feira, eu tinha já deixado de novo, já pré-agendado, né, o seguro pra me ajudar, né, da partida ali o carro. Só que eu falei, eu acho que não vai ser partida porque eu troquei a bateria, né? Então, talvez seja uma outra questão e tudo mais. Então, acho que vou precisar de um guincho. E aí chegou o cara, veio só pra dar partida. Aí foi, não deu certo, como eu já imaginava. E aí tive que acionar o guincho, aí isso daí demorou 1 hora. Eu já tinha deixado agendado, sei lá, um dia de antecedência, tinha deixado agendado já o horário, né, certo? O cara chegou no horário certo, só que daí, por conta de ter que mudar todo o rolê, ter que chamar o guincho, isso demorou 1 hora nessa brincadeira. Aí chegou o guincho, pegou o carro, né, daí levamos lá na concessionária, daí deixei o carro lá, e aí no fim do dia o carro tava pronto e vai ser, sei lá, gastei mais, vai ter que gastar mais de um salário mínimo nessa brincadeira. E aí eu não peguei o carro de volta, porque ele ficou pronto só no fim da quarta-feira. Teria uma aula, né, que eu acabei pegando para dar na quarta noite.
E hoje, na quinta-feira, é feriado, então eu vou pegar o carro só amanhã, na sexta-feira, pela manhã, eu vou lá. E aí minha reflexão vai ser, inclusive, a partir disso, que eu vou falar mais um pouco, então daqui a pouco eu retomo esse assunto. No restante do tempo daí, eu passei boa parte daí da semana só envolvido na minha rotina, né, tirando esse acontecimento do carro. Com exceção daí que eu tava também me preparando para a prova didática da UTF-PR, né, que a nota saiu na segunda-feira, eu classifiquei, e aí na própria segunda eu já acionei o Walter, né, o meu ex-professor lá da UEM, para ele me dar umas dicas, né, umas orientações de como me preparar com relação a isso, porque não é só a didática agora, vai ter uma outra parte ali que envolve memorial, defesa de memorial de trajetória acadêmica, plano de trabalho, uns negócios que é basicamente uma entrevista de emprego acadêmica, né? Que eu acho que eu cheguei a comentar isso no último episódio. E ele me passou, né, umas considerações, e eu desde então eu tava dando umas estudadas nas coisas que eu vou acabar precisando, né, para essas avaliações aí que vem pela frente, no caso já é no próximo domingo, dia 25. Então tenho pouco tempo pela frente, tendo ainda que conciliar com umas outras diversas coisas aqui da própria universidade, né? Então vamos ver se é possível, né, esse concurso aí. Vamos trabalhar para isso. E aí agora, né, como eu tinha mencionado agora há pouco, né, hoje é feriado aqui em Beltrão, né, quinta-feira, e eu tô ainda assim trabalhando, tô adiantando, né, fazendo umas correções aqui de coisa de orientandos de estágio e tal, e depois tentar ainda hoje dedicar um tempinho para eu me preparar para o concurso, e é isso, né, essa correria, então é dia útil, é feriado, acaba que tem que estar sempre entrando em contato com essas preparações. E da minha parte é isso, daí eu falei, né, minha reflexão vai ser sobre esse rolê todo do carro, mas daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Antes, eu gostaria só que Evandro Xoxin falasse um pouquinho sobre a sua semana, porque daí eu paro, tomo uma água aqui, só aprecio a viagem do que você viveu essa semana. Muito bem, cara, vamos lá então. Minha semana, como você pode perceber no meu tom, foi um pouco cansativa, e isso que a gente tá gravando excepcionalmente na quinta-feira. Na verdade, eu digo excepcionalmente durante todo esse período, né? Mas é provável que talvez essa data se torne fixa, pelo menos até o final do ano, porque, adiantando um pouco a questão, terça-feira eu tive atendimento a uma nova paciente lá no Centro de Psicologia Aplicada, e é um caso bem complexo, cara. Bem complexo, bem complicado ali de lidar, e do qual eu sugeri para essa paciente 2 atendimentos semanais. Ela aceitou, e aí a data da qual ela poderia seria somente na sexta-feira. Então, na sexta agora eu também tenho atendimento, e é o dobro de trabalho, né, cara? É o dobro de escuta, é o dobro de relatórios para se fazer, e é o dobro de horas dentro do Centro de Psicologia Aplicada, né? Então, como o atendimento começa às 5 horas, aí não tem como a gente fazer a nossa gravação, infelizmente, por enquanto. Isso, inclusive, vai ser o motivo da minha reflexão, mas antes de voltar a falar sobre isso, eu vou narrar cronologicamente a minha semana, porque no sabadão aí, a minha semana iniciou já com um evento que a gente teve do nosso grupo de estudos. A gente convidou um professor para participar e fazer uma fala sobre a trajetória dele na psicanálise, e foi bem interessante, cara, bem legal, assim, despertou várias questões, inclusive ele emancipou um desejo de assistir e de ser banca do nosso projeto de TCC, né? Nosso TCC vai ser apresentado acho que em outubro, e portanto, como é um tema que ele tem interesse, que são sonhos, ele falou, pô, me chama pra ser banca e tal. Bom, ok, vamos ver no futuro, né? Eu tive que, inclusive, levar o microfone, né? Levei lá o microfone pra colocar em cima da mesa para facilitar a comunicação. Levei o meu notebook, fiz as ligações lá possíveis. A gente teve uma correria no início porque a moça tinha esquecido de abrir a sala e esqueceram de deixar o cabo da internet. Enfim, no começo ali, no princípio foi um pouco caótico, mas no final das contas deu tudo certo. Acabou que atrasou um pouco o fim da fala, e aí eventualmente também acabou atrasando o almoço. A gente foi depois almoçar todos juntos na casa de uma das psicólogas lá. E
foi legal, né? Teve que preparar o almoço, foi feito um risoto, uma saladinha bem gostoso e tal. E acabou que às 3 horas eu saí, porque tinha que baixar a comida e porque tinha que arrumar minhas coisas pro jogo de vôlei que começaria às 4. Então eu joguei vôlei ali 3 horinhas até às 7 horas, fiquei bem cansado. Depois disso a gente saiu ali pra conversar, tava reunido o nosso grupo de amigos. A gente foi com a moça que organiza os jogos ali no sábado também. A gente foi, comeu e tal, foi legal. Aí eu vim pra casa descansar porque eu tava bem exausto. Eu não tava numa vibe muito boa, digamos assim. Tava meio estressado por algumas coisas que tinham acontecido e tal, mas enfim. No domingo daí, Dia dos Pais, né? Fiquei com meu pai ali na parte da noite. Foi ok, mais um Dia dos Pais, assim, não teve nenhum grande acontecimento especial. E aí segunda já começa pancadão, né? Um monte de coisa pra acontecer. Eu tive esse atendimento que daí se tornou 2 atendimentos durante a semana, né? Ou vai se tornar, né, a princípio, porque até o momento foi só um realizado. E aí acabou que me mandaram mensagem o pessoal da Atlética, pediram que eu participasse do jogo de basquete também, que vai ser no sábado às 8 horas da manhã. Então eu vou lá acho que para fazer número e para eventualmente que eles não percam de WO, porque a derrota por WO gera uma multa de um salário mínimo. Então a Atlética não quer pagar isso. Então eu vou lá para basicamente, acho que brincar de basquete, porque a última vez que eu joguei mesmo foi, sei lá, na 6ª, 7ª série. Então provavelmente se eu entrar, né, não sei nem se vou entrar porque eu não conheço o time, não conheço o treinador, não conheço ninguém. Provavelmente vou trabalhar ali como pivô, jogando embaixo do garrafão, tentando pegar sobra de bola e basicamente isso, tudo na parte, vamos dizer, mais corporal, né, não tanto na habilidade. E aí tive treino na quarta-feira, ontem. Vou ter treino hoje de novo, só que dessa vez do time de vôlei. E inclusive no sábado, às 10 horas da manhã, vai ser o jogo de vôlei. Então, assim, nem pra gente conseguir gravar no sábado de manhã ia ser possível, né? E pra finalizar, daí o jogo de handball vai ser perto das 6 da tarde, ali, umas 5:30 mais ou menos. Então, ficou um pouco puxado pra mim. Eu tô exausto, ainda mais com essas questões do atendimento, né? Eu vou falar sobre isso logo depois, porque daí já acho que entra no momento da minha reflexão. Então eu devolvo a bola para que você, Esbole, possa enterrar, ou se quer cortar, ou se quer chutar pro gol. O que você prefere? Tô nos 3 times. Eu não tenho estatura nem impulsão suficiente para conseguir enterrar, então seria só uma bandejinha, né? Então, no máximo isso daí. No máximo arremesso longo, só que eu preciso treinar e, né, eu só gosto de assistir a basquete. Se você precisa treinar, imagina eu que vou jogar sábado. Vai lá. Pegar, assistir os documentários tudo aí que tem do Shaquille O'Neal, do Jordan. Tô na esperança do espírito do Kobe Bryant invocar em mim ali e... Nossa. E é isso, só isso que eu posso fazer no momento. Só torcer pelo melhor, porque antes disso, então, vamos falar sobre o que a gente teve de reflexão. Cara, minha reflexão, como eu mencionei aí, vem desse transtorno que acabou sendo, né, o que eu, né, tive que lidar com o carro, pensando especificamente nessa parte assim, de imprevistos, né? Imprevistos, inclusive, trazendo esse pensamento, essa reflexão de que eles podem ser catastróficos, né? Não, felizmente não no meu caso, porque eu não dependo, assim, né, da minha rotina de carro. Então eu acabo usando o carro mais no fim de semana, né? Uma coisa assim. E aí também os custos, né, acabaram envolvidos nisso. Então eu tive que trocar a bateria, foram uns 400 e poucos pila. Aí mais a revisão, né, o que teve que fazer ali, foi mais, sei lá, mais quase R$1.200. E daí eu, né, passo no crédito e no fim do mês, aí eu me viro com isso. E felizmente, assim, né, eu percebo, né, que eu tenho uma condição, assim, bem diferente do que é a média da população brasileira, né? Então, eu tô numa situação bem confortável com relação a isso, porque o carro, né, embora, né, seja um gasto considerável, não me gerou um transtorno gigante em termos de rotina, né? Porque eu trabalho aqui uma quadra, né, de onde eu moro, então eu posso ficar uns dias sem o carro, né? Se tivesse algum outro problema, né, tudo bem, se demorasse, etc. E também eu consigo, né, arcar com esses imprevistos de uma maneira que não me leve, né, a um desespero, né, sei lá, eu me fazer perder o sono de como é que eu vou fazer pra pagar isso e tal, né. E imagino só o quão
sei lá, desesperador possa ser para alguém que tenha, né, uma dependência maior e mesmo uma indisponibilidade também maior, assim, com relação a receitas mesmo, né, para conseguir arcar com esse tipo de coisa. Então é bizarro, cara, assim, a gente começa a se dar conta até daquelas frases, né, frases não, né, mas aquelas reflexões, né, que especialmente os comunistas que eu acompanho por aí no YouTube, né, falando, assim, para sei lá, dar uma dose de realidade, né, mais clara pra galera, falando assim que por melhor, né, que você ganhe, que você tenha um salário muito legal e tal, não sei o quê, você tá, assim, a 1 mês, 6 meses no máximo, uma semana, de que, sim, se você não tiver um salário ali, você tá, né, exposto, você tá no olho da rua, você tá, assim, pronto para ir procurar algum abrigo, alguma assistência, e a gente é muito frágil, né? Então, assim, eu tenho o meu salário que ele me possibilita dessa tranquilidade. Só que se de uma hora para outra acontece o rolê, né, que teve esses meses atrás, de que o meu salário foi cortado, assim, de uma semana para outra, eu perdi o emprego, pô, no mês seguinte não ia cair esse salário que me desse essa tranquilidade. Então, assim, por mais que hoje eu perceba que eu tenho uma certa tranquilidade no rolê, no que vem uma eventual coisa que mude essa dinâmica, eu tô, assim, ferrado, sabe? É bizarro a gente se dar conta desse tipo de coisa, assim, né? Por melhor que a gente ganhe, se uma hora ou outra, assim, esse imprevisto acabar sendo com relação aos próprios ganhos, a gente tá, sabe, numa contagem regressiva de, né, tá em uma vulnerabilidade social bem mais crítica. Então, acho que é só isso, assim, é um pensamento me mostrando que eu tô numa situação um tanto privilegiada, ao mesmo tempo que essa situação, né, confortável pode se reverter muito fácil se, né, der algum transtorno aí com relação às fontes de renda, né? Então, me deixou pensativo com relação a isso. Cara, vamos lá então. O que eu posso dizer, além de que eu concordo com tudo isso, não é mesmo? Afinal de contas... então hoje não tem o liberalzinho aí querendo ser o advogado do diabo. É que daí já é demais, né? Aí é uma batalha muito dura pra eu comprar, né? Vai muito contra os meus princípios, eu diria. Mas, cara, é foda, né? É complicadíssimo. Claro que a gente consegue ter uma noção clara de privilégio, mas eu acho que o que falta mesmo, né? É essa noção mais específica de o quanto essas pessoas que são ricas de fato, e aí me refiro do milhão para cima, né? Elas ocupam um percentual tão baixo da sociedade, né? Então, sempre tem aquelas pesquisas, aqueles estudos básicos, tipo, 95% da riqueza mundial tá na mão de 5% das pessoas, sabe, do mundo. Então, assim, acho que isso só é um reflexo daquilo que, infelizmente, a gente vive e que tá quase, de certa forma, devorando, né, a nossa sociedade. A gente fala tanto de um capitalismo feroz, né, e o que é feroz se não uma fera. Então, é complicado. Assim, claro que nessa posição de privilégio a gente ainda entende, ou pelo menos tem a esperança, ainda que exista um medinho, né, de virar um morador de rua, alguma coisa assim, de acabar caindo no ostracismo e, enfim, perder tudo que tinha, né? O famoso caso de pessoas que ganharam na Mega Sena, sei lá, na loteria e depois ficaram mais pobres porque não souberam administrar, enfim. Claro, são todas escolhas. Mas é muito preocupante, né, cara? Muito preocupante saber que a gente tá muito mais próximo de estar na condição de um morador de rua do que tá na condição de um milionário, né? Então, eu acho agonizante e gostaria que a consciência de classe atingisse a todos, né? Porque eu não lembro em qual vídeo que eu vi recentemente que as pessoas têm essa ideia de que, não, mas quando chegar a minha vez de ser milionário, quando chegar a minha vez de eu ser rico, brother, sinto muito te dizer, mas a chance disso eventualmente se realizar é muito baixa, mas muito baixa mesmo. É o assim. vídeo que eu te mandei do nosso Engels brasileiro, Eduardo Moreira. Muito bem. Então, tá aí, ó. Então, a reflexão
reflexão basicamente é só uma retroalimentação do que você me manda ou do que eu assisto, que basicamente é os mesmos conteúdos. O máximo, então, pra gente não ficar aqui nas coisas que são as mesmas coisas, eu peço para que você traga uma reflexão diferente aqui pra gente. Então, vamos lá. Cara, minha reflexão, então, é sobre esse atendimento em específico. Claro, eu não posso revelar muito sobre o atendimento, mas tem relação com o luto, né? E eu me dei conta de que eu não tenho tanta informação sobre como a psicanálise lida com o luto. E isso me fez... enquanto ela me narrava, né, essa questão, eu trouxe da memória um momento em que eu estava conversando com um amigo meu, o Matheus, que também está fazendo o mesmo estágio, né, em psicanálise, e o que o TCC dele é sobre luto e melancolia. E aí eu fui dar carona para ele um dia e ele começou a me falar do TCC, me explicar e tal. Eu falei, pô, interessante. E isso... apenas essa vírgula ali já me ajudou um monte a pelo menos ter uma base ali de entender, ok, o que é um pouco do luto. Só que ainda sentia que me faltava essa questão um pouco mais teórica, um pouco mais aprimorada. Então, o atendimento se encerrou, né? Eu sugeri para que a paciente tivesse um outro atendimento durante a semana, porque um parecia pouco, né? Quis saber se ela tinha interesse em ter mais, porque ela tá passando por um momento bem, bem complicado na vida. Ela aceitou. Então, assim que ela saiu, eu já comecei a procurar questões sobre luto, sobre como eu poderia ajudar. Mandei mensagem pro Matheus de novo. Falei, cara, me dá uns textos aí que eu precise ler, que você acha que é importante. Sei que já deu uma filtrada, né, no seu TCC. Me fala o que você acha que aí que seria interessante ou relevante. Ele me passou esses textos e, cara, eu meio que abandonei tudo para ter como função estudar sobre isso. Então, parei os trabalhos da faculdade, parei o TCC, parei outras leituras para focar justamente nisso e falar assim, ok, preciso entender sobre luto para psicanálise, para entender se eu não estou lidando com um caso de melancolia, de fato, sabe, para ver o que está acontecendo, ter um suporte teórico. E aí fiquei nessa reflexão de o quanto a psicanálise ela se faz na prática, né? E o quanto ainda assim a teoria é muito, muito importante. Durante o atendimento eu até me sensibilizei, foi um pouco complicado até para mim, que estava ali como a escuta nisso tudo. Mas, enfim, acho que fica a reflexão de, às vezes, o quão importante é parar e focar em alguma coisa e, cara, tudo bem, sabe? É questão de prioridade. O meu TCC, ele vai ficar pronto. Os meus trabalhos vão ficar prontos, meus trabalhos da faculdade. Se não ficarem prontos também, dane-se, são notas, são só notas. E aí... o que está na minha frente ali é uma pessoa que está de fato precisando de ajuda, precisando ser escutada, e eu tentei e eu tô tentando, na verdade, fazer o meu melhor ali para de alguma forma conseguir ajudar ela. Pode crer. É difícil não ouvir o Kazé na nossa cabeça agora, como eu tentei! Mas o que me ficou, né, na cabeça agora, a partir da tua fala, foi sobre a prática, né? Assim, então, você estava falando que não dá pra ficar só lendo as coisas, então daqui eu me aproprio, né, de umas coisas que o João Carvalho também fala, né, que, especialmente no que ele fala, né, que sobre marxismo é uma filosofia da prática, né, uma teoria da prática. Acho que é filosofia da prática, que ele fala. Enfim, que ele fala especificamente daí sobre a gente não ser só academicista, né? De a gente só ficar acumulando conhecimento e ficar no nosso mundinho, né? Falando com os nossos pares, nem ser uma pessoa que vai só no empiricismo de não ter um aporte teórico e ficar batendo cabeça até descobrir, né? Por tentativa e erro. Tipo, eu tô pesquisando bastante com relação àqueles robôs aspirador. Então, você tem desde aqueles robôs que vão por tentativa e erro, né? Só se batendo por aí para limpar. Ou você tem aqueles que mapeiam o lugar, né? Que você consegue ter um controle um pouco maior do que ele tem que fazer. Então, o ideal, né? Acaba sendo a gente conseguir ter a teoria e a prática ali se complementando, né? Uma retroalimentando a outra pra gente ver as limitações, né? Da teoria e também pra gente entender
o que a gente consegue aplicar naqueles determinados contextos. Então, como você estava falando, são só notas, né? E no fim das contas é isso, até porque você está sendo avaliado por uma outra pessoa que tem outras subjetividades, outras perspectivas e tudo mais. Então, o importante acaba sendo você se apropriar das coisas e conseguir depois fazer uso delas. E qual o maior propósito que não, né, ajudar as pessoas de fato com esse conhecimento. Então, no fim das contas, acho que a tua formação acaba sendo enriquecida, por mais que, né, você não tire um 100, você tire um 75. Mas, né, esse 75 aí te ajudou, esse tempo que você não tirou o 100 te ajudou a se melhorar enquanto profissional, etc e tal. Então, acho que tá tudo bem. Como professor, eu te autorizo, tá liberado, não tirar 100 na prova. Muito obrigado, professor. Então é isso, vamos pra sessão mais? Bora sessão mais. Então bora lá, vamos de feedback ou de mais uma indicação? Cara, hoje especificamente eu estava olhando aqui nossas redes de contato enquanto eu falava, então talvez minha fala tenha sido um pouco prolixa e tal, porque eu estava tentando conciliar as duas coisas aqui no meu cérebro e não sei se eu fiz direito, mas pelo menos eu consegui encontrar que não temos feedbacks e a gente vai ter que ir de indicações. E eu já jogo a pergunta se você tem indicações pra gente, porque eu não assisti Deadpool e Wolverine porque não deu tempo fim de semana, porque, né, eu mal consegui sair de casa. Cara, eu só consegui assistir uma coisa aí nesse final de semana e é um filme de anime. E nem é tipo uma puta recomendação, é só uma recomendação meio meh, assim. E além do que é bem elitista, porque só tem japonês com legenda em inglês. Então nem vai dar pra todo mundo assistir, então, inclusive. os nossos camaradas aí ficariam putos da vida com a gente. Com certeza, então... Então, deixa eu ver se eu consigo indicar alguma coisa do que... eu vou indicar algo que eu não assisti, já considero pacas, porque todas as críticas que eu tô vendo estão me deixando mais afim ainda de ver, que é a terceira temporada do seriado O Urso, que eu já assisti as temporadas anteriores, e pelo que eu tô vendo, assim, em geral, tá falando que ficou muito foda essa temporada. Claro, eu já vi gente tentar surfar no hype, falar que a série se perdeu, que a série não sei o que lá, mas enfim, né, de gente que eu considero minimamente aí a opinião como embasada, que sabe o que tá falando, eu tô vendo, assim, que a série continua mantendo um alto nível e que se sustenta, ou, sei lá, a penca de indicações que tiveram, né, recentemente para Emmy, etc., né, em termos de premiações. Então, acredito que eu vá começar, né, com a Gabi esse fim de semana a ver a terceira temporada, porque acabou, né, Casa do Dragão e tal, então sai Casa do Dragão, né, da rotina semanal de assistir coisas, para agora a gente pegar O Urso para assistir. E é isso. Eu só vi o vídeo do Gaveta falando da terceira temporada. Eu não assisti nem a segunda ainda. E provavelmente eu comece reassistindo ela. Porque eu assisti meio fazendo outras coisas, não prestei muita atenção. E o vídeo do Gaveta, inclusive, é um convencimento para assistir a série, falando sobre a edição. Então, vou deixar aí uma reafirmação na série. Show, então. E para além disso, agora a gente só tem nossos recadinhos. Isso aí, vamos lá. Se você quiser mandar um feedback pra gente ficar um pouquinho mais feliz, você tem a opção de mandar os nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @esbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada e espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso em específico. Talvez essa pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e talvez ainda mais, ela goste tanto que aí ela pega e manda uma mensagem para cá. E uma vez que ela manda essa mensagem para cá, ela acaba pontuando no ranking 2024. Mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje, porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí. Tchau, tchau. Então, falou, tchau, tchau. Adeus. Tinha um carro passando aqui.